Então, pessoal, sejam muito bem-vindos aí ao nosso terceiro encontro. Hoje a gente vai falar sobre o nosso terceiro pilar do processo operacional padrão da Multiplanos. Então, a Multiplanos tem um modelo que segue todos os dias para poder vender, tá certo? E aí a gente já viu o primeiro pilar, tá bom? Que foi justamente a indicação. Na indicação a gente viu que através do bom atendimento, do bom relacionamento com o cliente, da proximidade com o cliente, ele acaba indicando novas pessoas. Ou toda vez que ele precisar mudar de um plano, de uma operadora para outra, a gente tem a garantia de que ele vai entrar em contato conosco para fazer essa mudança, tá certo? E o segundo pilar a gente viu que é muito importante a gente fazer follow-up, que é justamente manter o acompanhamento, fazer o acompanhamento das pessoas que, que despertaram o interesse no plano, porém não decidiram naquele momento, certo? Essas pessoas ficaram para analisar e dar uma resposta depois. As pessoas ficaram, algumas mulheres para falar com o esposo, alguns esposos para falar com as mulheres. Então é necessário fazer esse acompanhamento de forma periódica, até conduzir esses clientes à decisão, à tomada de decisão, que é fazer o fechamento, tá certo? E hoje a gente vai ver o nosso terceiro pilar, que é justamente o patrocinado, onde é que o patrocinado entra nessa situação, tá bom? Mas de início a gente viu aqui sobre as comissões, não é isso? A gente viu que existem dois níveis de comissões e que, dependendo do seu esforço, certo? Você vai obter resultados muito bons. Literalmente, cada um terá a visão da montanha que ele mesmo escalar. Então isso aí é por sua conta. Eu tenho certeza, certo, de que se você manter um bom relacionamento com os clientes, trabalhando com foco na indicação, certo? Se você fizer o acompanhamento das pessoas que não decidiram naquele momento que entrou em contato com você, mas que vão decidir em outro momento, tenho certeza que será sucesso sim e as comissões serão cada vez mais altas, certo? Então, em resumo, este é o nosso modelo operacional, tá bom? Esse é o nosso POP. Se alguém te perguntar qual é o POP, como que se baseia o POP da Multiplanos, você vai dizer justamente isso. A gente trabalha com base em indicação, follow-up e patrocinados, que é o terceiro ponto que a gente vai ver hoje, tá certo? É esse modelo que a gente executa todos os dias. Quando você senta na frente do computador para atender, para trabalhar, primeira coisa, eu preciso me manter conectado com os meus clientes, certo? Porque isso vai me render indicação. Esse aqui é o primeiro passo. Segundo passo, eu preciso fazer o acompanhamento das pessoas que não decidiram ainda, certo? Até o momento de compra, até o momento de decisão, ok? E terceiro, eu preciso atender os novos leads, as novas pessoas que estão interessadas e estão entrando em contato conosco, certo? Então, todos os dias você executa isso e é por isso que é chamado de POP, Processo Operacional Padrão. Por que padrão? Porque é isso que você faz todos os dias para vender, tá certo? E aí eu repito muito essa palavra, né? POP, Processo Operacional Padrão, porque isso precisa ficar gravado na nossa mente e todos os dias a gente precisa executar isso, tá bom? Então vamos lá. O que a gente vai conversar hoje? Hoje a gente vai falar sobre os patrocinados. Qual é a função do patrocinado dentro desse nosso esquema, certo? Dentro desses três pilares que sustentam aí o nosso processo de venda. Então vamos lá. Os patrocinados são leads qualificados que a empresa prospecta todos os dias. Então o que acontece? A gente sabe que os leads que chegam até a empresa são leads realmente qualificados. A gente percebe que tem cliente que entra em contato pela manhã, à tarde já está fazendo o fechamento do plano. Então isso demonstra que a temperatura desse lead, né, desse contato, é realmente muito alta. É uma pessoa que realmente faz parte do nosso público-alvo, tá certo? Um lead para o segmento de plano de saúde pode custar até R$19. Por que essa informação está aqui? Ela está aqui justamente, primeiro, porque ela é verdade, tá certo? Pode custar até R$19 uma lead para o nosso segmento, tá bom? Então é muito caro de verdade mesmo.
Por isso que o processo operacional de venda de uma empresa, ele deve se basear em indicação e fazer follow-up. Relacionamento, acompanhamento. Relacionamento, acompanhamento. Por quê? Porque se a gente for sobreviver somente de leads novas, olha só o que a gente vai pagar aqui, certo? E isso aqui tende a ficar cada vez mais caro, mais alto esse valor. Então, realmente, é uma coisa que a gente, como supervisão da empresa, a gente monitora, certo? E a gente precisa cobrar, tá bom? Que esse processo operacional seja executado todos os dias, certo? Porque a empresa não consegue se sustentar fora disso aqui, não. E a gente tem exemplos dentro da própria Multiplanos, do nosso vendedor, o melhor vendedor da história da Multiplanos, que sobrevivia simplesmente de indicação, somente, exclusivamente de indicação, certo? Então isso não é uma coisa criada, não. Isso aqui sustenta 90% das empresas que existem no Brasil hoje, tá certo? Por essa razão, o custo por uma lead nova pode chegar a R$19 no nosso segmento e a taxa de conversão é 5, 6%. Ou seja, é caríssimo. Você vai ter que pagar aí R$300 para conseguir fazer uma venda. É o valor do plano de saúde, não é verdade? Então, esse processo precisa ser executado. Então, vamos lá. Por essa razão, a indicação é fundamental. Se o cliente indicar uma pessoa, o valor da lead, que era R$19, passa a ser R$ 9,50. E quanto mais indica, mais barato fica. Então, essa é a regra, tá certo? A gente paga R$19, né? A empresa paga R$19 para chegar uma lead para você, tá bom? E aí, essa lead ela deve indicar outras pessoas, porque quando ela indica uma pessoa, os R$19 passa a ser dividido não por uma mais, e sim por duas. Então, R$ 9,50, tá certo? R$ 9,50. Se ela indica mais pessoas, esse valor vai ficando cada vez mais em conta. Então, é assim que funciona, é assim que deve funcionar, tá certo? Então, o que acontece? Com base nessas informações, a gente percebe, certo, que o terceiro pilar, que é justamente o patrocinado, ele é apenas um complemento, certo, dos outros dois. Porque o que vai sustentar a empresa é isso aqui, porém, a todo momento é adicionado uma nova quantidade de contatos para poder os outros dois pilares continuarem firmes, certo? Ele só realimenta aqui o pilar 1 e o pilar 2, tá bom? Então, além dos nossos clientes que vocês podem trabalhar para obter indicação, também temos a lista de clientes que vocês podem fazer o acompanhamento e também os novos clientes que chegam todos os dias, tá certo? Com tudo isso, o que é que se espera aí do vendedor, certo? O que é que se espera do vendedor? Novamente a gente vai trazer aquela frase aqui, né? Cada um tem a vista da montanha que escalar. A gente precisa que cada vendedor se mantenha empenhado, certo? É fundamental que o vendedor ele se mantenha empenhado, focado, tá certo? Em fazer um bom atendimento, em ajudar o cliente com suas necessidades, com suas dores. Os clientes eles têm dificuldades em utilizar o aplicativo, em encontrar clínica credenciada. Ele tem diversas dificuldades e o vendedor ele tem que estar pronto para ajudar esse cliente, tá certo? A gente espera também que o vendedor, como ele tem altas oportunidades de ter lucros, né, ele atenda com esse foco, com esse objetivo, tá certo? Olha só essa situação aqui, ó. As metas da empresa elas são altamente lucrativas, tá bom? Então, se o vendedor ele se mantém focado neste processo, ele vai obter resultados que talvez nem ele mesmo acredite que seria capaz de conquistar, tá bom? Então a estrutura está montada. Vamos lá. Então esse aqui é um termo que eu costumo usar sempre, eu gosto muito dele. Todo vendedor ele deve ser um hunter, certo? Um caçador, uma caçadora. Como assim, Liliane? Como que isso funciona? Ele deve ser ativo e não passivo. Qual a diferença? Ativo, o vendedor ativo, é quando ele toma a iniciativa, certo? Ele toma a iniciativa. Ele lembra de um cliente em potencial e vai ali incomodar ele,
certo? Vai ali falar das vantagens que o plano de saúde, por exemplo, pode trazer para a realidade dele, certo? Não é com base em mentira, é com base na verdade. A gente sabe que um plano de saúde é mais em conta pagar um plano de saúde do que fazer um procedimento médico, um exame em uma clínica particular, às vezes com um bom profissional, às vezes é mais em conta pagar um plano de saúde. Então essas pessoas que sinalizaram, às vezes ela não tem consciência disso. Essa é uma das razões pelo qual o vendedor deve ser caçador, certo? A empresa espera que o vendedor a todo momento esteja caçando oportunidades de fechamentos, de vendas, certo? É isso que a empresa espera. E é isso que a empresa, é por meio disso que a empresa julga os vendedores, tá certo? É por meio disso que a empresa julga os vendedores. E como é que a empresa julga o supervisor? Se os vendedores estão sendo bem instruídos, se os vendedores estão trazendo resultados. Então, é uma hierarquia, né? Mas todo mundo passa pelo julgamento, tá bom? Então, a todo momento, eu preciso observar se os meus vendedores, né? A empresa precisa observar se os vendedores estão caçando clientes, tá certo? Durante o horário de expediente, o vendedor precisa caçar clientes, tá bom? Então, vamos lá. Aqui é só uma confirmação, né? Ele não deve ficar esperando pela presa vir até ele. Isso aqui é meio que lógico, né? Até chega, a presa até vem até o vendedor no caso dos patrocinados, mas isso não deve ser encarado como uma regra, tá certo? Isso é só um complemento, tá bom? Então vamos lá. O vendedor ele deve atuar transformando qualquer atendimento em oportunidade de vendas. E como é isso, Lidiana? Você vai ver que algumas pessoas ela vem interessada em suporte, ela quer uma ajuda, tá certo? Mas se o vendedor ele é oportunista, de repente ele vai convencer aquele cliente de que aquele plano, se ele tem uma pedida, talvez se ele migrar para um plano da Humana Saúde, coletivo por adesão, por exemplo, ele vai ter melhores condições no seu atendimento, uma qualidade melhor no seu atendimento, certo? Ou talvez aquele cliente que veio pedindo ajuda, ele consiga indicar outras pessoas da sua família que não têm um plano de saúde ainda. Então, o vendedor, você como vendedor, você deve realizar qualquer atendimento de qualquer natureza e transformar esse atendimento em uma oportunidade de venda. Eu até lembro de uma vendedora aqui que o cliente entrou em contato para reclamar, certo? Super chateado. E aí ela fez um atendimento tão excelente que o cliente acabou fazendo outro plano para, acredito que foi para o filho dele, certo? Então você imagina aí a eficiência desse atendimento. O vendedor ele deve conseguir o máximo de indicações possível. Isso aqui é o nosso primeiro pilar, certo? E deve também fazer o máximo de follow-up possível. Então, se o vendedor ele se mantém buscando indicações e fazendo follow-up e atendendo aos novos leads, o resultado ele é inevitável, tá certo? E a empresa? A empresa espera que todo vendedor execute o passo a passo todos os dias, certo? A gente está caminhando para a conclusão desse treinamento, mas é isso que a empresa, certo? A empresa sentou, analisou, estudou o mercado, tá bom? Para trazer isso para vocês, tá certo? É assim que funciona, mas a empresa ela precisa que vocês executem esse passo a passo todos os dias e que entendam que isso será cobrado, certo? Isso aqui será cobrado, isso aqui será acompanhado, tá bom? Os vendedores precisam se comportar dentro dessa linha, caminhar dentro dessa linha, tá certo? Sob essa linha. O sucesso da empresa depende da fidelidade a esse processo, tá ok? Então, por que tem que ser assim? É porque o dono da empresa é chato? É porque a empresa... Não, é simplesmente porque a gente está em um mercado de venda e que esse mercado ele não brinca com ninguém não, tá certo? Ou você tem um processo definido, ou você executa o que sabe que funciona,
tá certo? Ou não dá certo, ele não vai, ele não tem pena de ninguém não, ele é cruel, certo? Esse mercado, ele é cruel. E a gente teve experiências recentes aí, onde através da mudança do mercado, né, os ajustes que o mercado faz, a empresa acabou passando por algumas dificuldades até se adaptar a um modelo que funcione, tá certo? Então, a gente passou por isso na pele, tá bom? O mercado, ele não tem pena de ninguém, tá certo? Então, se a gente se propõe a vender, se você sentou na cadeira e disse, eu quero ser um vendedor, eu vou vender, você precisa assumir aí essa responsabilidade e executar isso todos os dias e ser uma pessoa de sucesso nas vendas, tá bom? Ser uma pessoa de sucesso nas vendas e também lucrar bastante, não é verdade? Então, por isso que a empresa ela espera que os vendedores executem isso aqui todos os dias, certo? Façam um excelente atendimento, façam o acompanhamento das pessoas que não decidiram ainda e que também façam os atendimentos dos novos leads que chegam. Então, são basicamente 3 pilares, certo? Bom atendimento para conseguir indicação, acompanhamento para fazer as pessoas decidirem pela fazer a melhor decisão e atender os novos leads. Tá certo? Lembre, cada um tem a visão da montanha que escalar, tá certo? Então, boas vendas para vocês. A gente tá aí para estar cooperando. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente, que a gente conversa sobre o assunto que você está tendo dificuldade tanto de executar ou até mesmo de entender, tá bom? Então, vamos para cima e boas vendas.